Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meia Léo Senna, que postou uma foto no seu Instagram fazendo um treinamento, algo quase que assim inimaginável se a gente imaginasse, por exemplo, um ano atrás, né? Jogador que teve um risco, inclusive de morte, né? Infelizmente por conta de um problema na parte elétrica do seu coração, e felizmente para o jogador dando essa continuidade, pelo menos na sua saúde, porque não também pensando em um retorno ao futebol. Essa publicação que ele postou ali por volta das 11 horas, 10 horas da manhã desta quinta-feira, com um outro seu preparador físico, né? E até colocou o seguinte, abre aspas, ajustando a máquina, fecha aspas, essa publicação do Léo Senna nessa quinta-feira, fazendo pelo menos aqueles treinamentos básicos, né? De uma preparação física. Jogador que teve o contrato com o Goiás encerrado ao final do ano passado e, segundo informações do André Rodrigues, ele apareceu no máximo 2 vezes na Serrinha, né, para fazer ele, por exemplo, uma outra adaptação, um outro reconhecimento, por exemplo, da sua atual condição física, auxiliado principalmente pelo Dr. Sérgio Rassi, que é um especialista nessa condição. O Léo Senna, vale lembrar que no momento que ele estava ali no SPES, ainda nessa paralisação por conta de uma miocardite, ele nem poderia fazer nenhum tipo de exercício, nem sequer esforços, por exemplo, até mesmo dentro de casa, pegar algo pesado ou algo semelhante desse sentido, o Léo Senna infelizmente não podia fazer. Se agora ele já está aí pelo menos treinando, né, fazendo essa parte física, já é um baita começo para o jogador. O último clube que se interessou, no caso ele foi oferecido ao Guarani. Nesse começo do mês de fevereiro, se eu não estiver muito enganado, o pessoal lá de Campinas garantiu que o Guarani não teve interesse em continuar as tratativas com o jogador, que ainda tem 27 anos de idade. As suas últimas partidas aconteceram ainda na temporada de 2020/21, onde ele jogou muito bem com a camisa do Spezia, inclusive tinha um avanço para defender a Fiorentina na primeira divisão italiana. Acabou que isso não aconteceu. Uma pena, né, para o Léo Senna, tinha um contrato longo, inclusive por lá, até a metade da próxima temporada, em 2024, mas acabou rescindindo. Voltou para o Verdão, esse contrato até o final do ano, onde se ele participasse de pelo menos 7 partidas, até fevereiro agora de 2023, se ele participasse de até 7 jogos dentro desse período, teria a sua prorrogação automática até dezembro de 2023. Não foi possível, não teve ali no caso, eu não sei se houve um interesse por parte do Goiás ou do próprio jogador, mas o fato é que ele não apareceu mais do que 2 vezes, segundo informações do André Rodrigues, na Serrinha, para continuar a sua preparação física, médica também, com o Dr. Sérgio Rassi. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa questão do Léo Senna, essa grande expectativa, né, do seu recondicionamento físico, da sua própria saúde na carreira, a sua continuidade aqui no Goiás. Jogador de primeiro nível, obviamente, do futebol europeu, havia feito ótimas partidas com a camisa do Spezia logo no seu primeiro ano lá no futebol italiano. Infelizmente, ficando aí livre no mercado, ainda o Goiás terá uma quantia de receber do Atlético Mineiro nessa negociação. Depois faço outro vídeo, né, falando especificamente sobre esse assunto. Outro ponto também sobre o Léo Senna é que existe uma amizade grande do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, que garantiu, ainda mais ou menos ali em agosto, né, do ano passado, que caso o Léo Senna não pudesse atuar pelo Goiás de forma profissional, iria trabalhar em alguma questão, por exemplo, em categorias de base ou, por exemplo, no departamento de futebol do Goiás, algo nesse sentido, caso não pudesse continuar com a sua carreira como jogador. No mínimo curiosa essa história, que a gente vai precisar esperar o tempo passar realmente para saber o que de fato aconteceu.